E agora sim vamos ao nosso conteúdo da nova pirâmide alimentar, na verdade da nova proposta da pirâmide alimentar com Adriana Stavro, nutricionista junto com a gente, bem-vinda. Ai, vou dizer mais uma vez, isso aqui ficou muito lindo, né, Adri? Também se apaixonou? Me apaixonei. Já pedi para colocar foto no Instagram, gente, porque gostaria até, Adri, que você começasse daí, né, as mudanças então que a gente está vivendo, se você quiser citar o nome, né, da pessoa que está trazendo essa nova proposta. E a questão de olhar para a pirâmide e já montar o seu prato. Isso. Essa, na verdade, né, é a professora doutora Sônia Tucunduva. Essa proposta sempre foi dela, a pirâmide alimentar, e hoje essas novas mudanças, né, que foram trazidas também são dela, e de uma equipe grande que ela reuniu. Ai, que legal. E ela trouxe algumas mudanças que são muito importantes, voltadas para a nossa fase atual. Então, hoje nós temos um período pós-pandemia que várias coisas mudaram. Então, o número de doenças crônicas aumentaram, nós temos pessoas que passam fome, nós temos uma questão ambiental que é muito importante, nós temos a mudança de hábitos alimentares não só no Brasil, mas no mundo também mudou muito. Então, a gente precisa pensar em trazer informações para a população de uma forma que se adapte a toda essa nova fase que nós estamos vivendo. Né? E a questão das doenças crônicas e doenças inflamatórias, tudo isso cresceu muito, né? Cresceu muito. Então, hoje, e nós tínhamos também uma questão que a gente preconiza muito, a questão de montar um prato saudável. Então, ela não estava de acordo com a pirâmide alimentar anterior. Hoje, na verdade, essa pirâmide, né, ela é chamada de metaverso da pirâmide alimentar exatamente por conta dessas mudanças. Então, a gente preconizava um prato saudável como sendo 50% do prato como sendo frutas, verduras e legumes, que a Organização Mundial da Saúde também orienta no mínimo 400 gramas ao dia, no mínimo, né? Distribuídos no café da manhã, nos lanches, né, de sobremesa. E, na verdade, na pirâmide nós tínhamos os carboidratos, então não estava tão de acordo com o prato saudável. E hoje ela vem exatamente de acordo com o que a gente orienta como sendo um prato saudável. Eu achei fantástico. Eu achei fantástica essa orientação e também uma outra proposta da professora doutora Sônia, que o que é? É trazer um material fácil, simples, de que a população possa compreender e traduzir essa pirâmide no prato. Entendi. Então, foi exatamente o que eu tentei trazer aqui hoje e montar. Então, por exemplo, o que a gente sempre, né, fala, e a pirâmide tem como principal base hoje, que são as frutas, verduras e legumes, que estão substituindo os carboidratos, que a pirâmide anterior, a base era de carboidrato. Então, hoje isso virou 50%. Isso hoje virou 50%. Então, hoje nós temos como base da pirâmide as frutas, verduras e legumes, que é o que vem aqui para o prato. Entendi. Então, é a nossa leitura que a gente faz do nosso prato saudável, que ele tem 50% do prato de frutas, verduras e legumes, né? Que legal. Que são fontes de vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras, que é tudo que a gente precisa. Os carboidratos, eles vêm no segundo plano, que é o que eles também estão aqui montados no nosso prato. Então, eles continuam sendo importantes na nossa alimentação, claro, mas eles não são mais a base da nossa alimentação. Passa por uns 25%? Se a gente for dividir, como é que a gente, né, pensando no prato, vamos dividir ali os quadradinhos? Eu colocaria entre uns 25% e 30% de carboidrato. O feijão também entra como fonte de feijão, carboidrato? ele entra como fonte de carboidrato, mas quando ele está junto com o feijão e arroz, eles também têm os 9 aminoácidos essenciais, então a gente também pode considerar como uma fonte de proteína vegetal. Porque essa nova pirâmide também, ela tem esse olhar para esse número, né, que cresce cada dia mais, de pessoas aderindo a uma dieta vegetariana, vegana. E a nova pirâmide também traz esse olhar para isso. Então, ela enfatiza a importância do consumo de proteínas de origem vegetal, como, por exemplo, o arroz e feijão, quando estão juntos, que tem todos os aminoácidos essenciais. Nós temos aqui a lentilha, nós temos o grão de bico, que são excelentes fontes. E tem uma questão importante também aqui na nova pirâmide. Ela diminuiu a quantidade de proteína de origem animal, exatamente pensando no novo momento que nós estamos vivendo, na obesidade. E até na sustentabilidade também, Pensando na sustentabilidade, pensando no número de doenças crônicas que cresce a todo ano. Então, hoje nós temos uma diminuição do consumo dessas proteínas de origem animal, pensando na gordura saturada. E então, enfatizando a importância da gente fazer essa organização na nossa alimentação
e colocando também essas proteínas de origem vegetal. Eu achei isso muito importante, porque quando a gente pensa e faz essa organização dentro do nosso prato, a gente não precisa pensar só em carne quando a gente pensa em proteína. A gente consegue colocar boas proteínas de origem vegetal. E isso vai trazer, na verdade, saúde para, né, a gente, para nós, para a população. Né? Tem muita fibra. E saúde para o nosso planeta, que nós também precisamos pensar na saúde das pessoas e na saúde do nosso planeta também. Aqui, então, a gente dividiu. Anteriormente, seriam esses 2 espaços para proteína de origem animal e agora a gente dividiu. Um lado origem animal e outro lado de origem vegetal. E não tem até a carne vermelha aqui, mas ela pode entrar? Ela pode entrar como uma porção, na verdade. Ela tem uma porção, carne, peixe ou frango. Tá. E aí pode distribuir com o leite e os ovos e junto com as proteínas de origem vegetal. E claro que no topo da pirâmide, aqueles alimentos que a gente precisa consumir sempre em menor quantidade, que são os açúcares e as gorduras. Vou lá e já volto para a gente falar deste grupo que é importante. Você tocou no assunto aí do açúcar, né? Eu acho que para mim não é nem alimento. Então, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Manda mensagem pra gente no @VocêBonitaTV. Quem aí tem dúvida e pensando na questão até de emagrecimento e não só na saúde como um todo, quais estratégias a gente pode usar, Dri? Vamos lá! Vamos entrar numa questão importante, Dri, porque aqui, claro, quando a gente fala do açúcar e da gordura, que a gente sabe que são ali elementos que levam às doenças crônicas inflamatórias que você citou no início. Ainda assim, ainda que um pouco... eu não sei se eu vou usar o termo correto, tá, gente? Mas estou tentando usar o termo correto. Ainda existe uma recomendação de poder usar açúcar? É isso que eu queria entender. Porque quando a gente fala de questões com doenças como diabetes e outras, e uma proposta nova para uma pirâmide, eu entendo que o açúcar podia nem estar aqui, do tipo, não é recomendado, não é reconhecido, entende? Eu entendo. Só que a gente precisa... tentar pensar na alimentação como uma coisa não tão restritiva. Tá, mesmo com o açúcar. Mesmo com o açúcar. Então, talvez em pequenas quantidades ele possa sim fazer parte da alimentação como um todo. Então, a gente precisa começar a ver os alimentos e não demonizar nenhum alimento e todos devem fazer parte da nossa vida. Colocando é claro, nessa quantidade. Mesmo colocando em uma quantidade pequena. Acho importante as pessoas entenderem isso. O açúcar, ele está aqui, ele vai fazer parte, a gente não tem como tirar ele totalmente da nossa vida. Sim. Então, mas em pequenas quantidades, ele vai fazer parte do nosso dia a dia. É que, na verdade, quando a gente olha para a pirâmide, é o que você falou, imagina o prato. Então, aqui a gente tem o arroz, o feijão, né? A gente vai mostrar até a composição. E o fato, e claro, o frango vai ter um pouquinho de gordura, a pessoa vai botar um azeite para temperar. Mas isso que... a minha pergunta é a seguinte, todos os dias, então, pode, após a refeição, ter alguma coisa com açúcar, entende? É nesse sentido. De seu prato, talvez, então todo dia está lá o açúcar. Não, no dia a dia não, mas talvez a gente possa pensar no açúcar com uma ocasião especial. Né, um aniversário, uma festa. Nós estamos chegando no Natal, no final do ano, claro que tudo em quantidades adequadas, nada sem exagero. E o que é importante também a gente entender, né? Porque o açúcar é um carboidrato e por que a gente sempre procura evitar o consumo excessivo do açúcar em si? E tem outros carboidratos refinados. É por conta que ele causa realmente essa hiperglicemia de uma forma muito rápida e ele tem uma cascata, ele desencadeia toda uma cascata inflamatória. Agora, nós temos outros tipos de carboidrato que também vão ter a mesma função, só que eles não vão desencadear essa inflamação, como por exemplo a batata doce. Sim. Então a batata doce é também um carboidrato, ela vai aumentar a glicemia, mas de uma forma muito mais lenta. Certo. Né? Ela vai liberar esse açúcar no sangue. Também não industrializada, né? Muito mais lentamente e não é um produto industrializado. O mesmo acontece com a gordura. Então, existem vários tipos de gordura. Então, por exemplo, o abacate é uma fruta, mas ela é basicamente considerada uma gordura. Nós temos as castanhas, as nozes, as amêndoas, que em quantidades adequadas, elas são saudáveis. Nós temos um pouco de azeite, que é, né, o rei da dieta mediterrânea, é considerado um alimento anti-inflamatório, mas mesmo sendo um superalimento, ele também precisa ser considerado em quantidades adequadas. Certo. Né? E de qualquer forma, minha pergunta é quando a gente compara até açúcar e a gordura ela dá mais saciedade.
Sim, a gordura, na Pensando verdade, no- ela tem 9 calorias por ml ou por grama. Então, ela tem essa questão de diminuir mais a ansiedade, desculpa, a ansiedade não, a saciedade. Ela diminui essa vontade de comer, ela diminui a fome, ela aumenta a saciedade. Mas nós poderemos usar outras gorduras mais saudáveis, né? Tá. Não necessariamente, por exemplo, o que está aqui, que é uma gordura industrializada, né? Que tá a manteiguinha. Exatamente. Você gosta da manteiga ghee? Você acha que é uma boa troca? Para quem gosta do sabor, né? Para quem gosta do sabor, acho que é uma boa troca a gente fazer. E usar em quantidades adequadas, que a gente fala uma pontinha de faca. Né? Que é aquele... Que na verdade, é uma pontinha de faca ali que a gente recomenda. A colherzinha de café. A colherzinha de café, exatamente. Tem perguntinha do público e a gente já mostra o prato agora bem pertinho, tá? Para vocês verem aí as proporções. Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Ivonaldo. Beijo para você. Trocar o açúcar pelo adoçante funciona na melhora da saúde? Nós temos vários tipos de adoçante atualmente no mercado. Nós temos os mais naturais e temos outros adoçantes. O ideal é que você opte por um adoçante natural. E claro que o adoçante ele não tem calorias, então, ou tem bem menos calorias. Então é sim uma troca benéfica para a saúde. Pode ser. Pode ser uma troca boa. Vai acostumando o paladar. Vai acostumando né, o paladar, Adri? né? E também assim, o adoçante, vocês precisam entender que as pessoas às vezes falam, esse adoçante natural, ele deixa um resíduo. Mas preste atenção na quantidade que você está colocando, porque às vezes é a quantidade excessiva que deixa esse sabor residual na preparação ou no café. Vamos aproveitar para mostrar o prato, então. Olha que bonito que ficou. Então, essa é a ideia, olhar para a pirâmide, olha lá, os 50% no prato. Exatamente. Essa hoje, e eu achei super interessante também a ideia, né, de desenvolver essa pirâmide, porque é levar informação que as pessoas possam interpretar e colocar no dia a dia, para ter uma mudança de hábito alimentar realmente. Não, ficou maravilhoso, 50%. Então, aqui no prato está exatamente o que está na pirâmide. E a gordura, na verdade, ela está onde? Ela está presente no frango. No frango, Ela está presente para preparar o frango. E se fosse temperar a saladinha, né? Saladinha, um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal. E aí, sobremesinha, a gente pode colocar uma Pode frutinha. colocar uma fruta, exatamente. No dia a dia, sempre a sobremesa é uma fruta. Tá certo. E deixar, então, o docinho, a gordura... Para os momentos especiais, é onde eles entram. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Cá. Um beijo para você. Qual a gordura mais adequada para cozinhar? Olha, normalmente, se for uma preparação que não fica muito tempo no forno, é o azeite. Tá? Dependendo do tempo que ele vai ficar ali, é o azeite. Então, você pode escolher um óleo ou um pouquinho de manteiga. Se for um assado, você pode colocar um pouquinho de manteiga em cima. Agora, no final do ano que vai assar um peru, vai fazer alguma coisa, uma quantidade ali adequada pode usar. Para você fazer um grelhado, para você fazer um assado que não demanda tanto tempo no forno, pode ser o azeite. E você sabe, Dri, que isso é uma discussão tão interessante que no final a gente quer se preocupar com qual gordura é melhor e não se preocupa com a quantidade que ela está sendo ingerida, Exatamente. seja qual for. E isso é mais importante ainda do que escolher o tipo de gordura. Exatamente. A gente precisa sempre prestar atenção. Então, quantas pessoas vão consumir esse prato? Eu sempre faço esse exercício com os meus pacientes. Quantas pessoas vão jantar? Quantas pessoas vão comer? Então, uma colher de sopa até 4 pessoas é o suficiente para você preparar um jantar. Então, porque a gente tem o hábito de, na verdade, ir com a garrafinha e não tem noção da quantidade que está sendo usada. Quando você coloca numa colher de sopa e deixa num necessaire, alguma coisa, necessaire não, num pote separado, você vai pegando deste potinho aqui, em pequenas quantidades, e vai preparando as refeições. Então, até 4 pessoas, uma colher de sopa de gordura é o suficiente para uma refeição. Dri, estão perguntando do cafezinho, né? Se é melhor adoçar com açúcar ou adoçante. E eu aproveito para incluir que a gente não citou, ele está aqui, mas a gente montou um prato de almoço. Falar do café da manhã. Importante, no café da manhã, na verdade, você pode, assim, aquilo que eu já falei, em pequenas quantidades, né? O ideal, a gente sempre precisa avaliar individualmente qual é o estado de saúde da pessoa. Mas o que eu percebo é que as pessoas usam muito, né? Então, a pessoa coloca 2, 3 colheres e é desnecessário. Ou você diminui a quantidade por uma colher de café, ou você escolhe um adoçante, né, da sua preferência, que eu acho que é mais para a saúde, é mais adequado. E o pãozinho? O pãozinho é sempre o integral, se for, né, um pão francês, preferencialmente retirar o miolo, né, e sempre colocar uma proteína junto com esse pão.
Então, Tá. vai comer um pão integral, sempre coloca uma proteína, um queijo branco, ou você pode colocar junto um ovo mexido. Sempre pensar uma proteína com um carboidrato para diminuir esse índice glicêmico da refeição. Como o café da manhã é um prato que a gente monta de forma diferente, É. né, das outras refeições, dá uma olhada então em um desses, né, Na desses verdade, a aqui. gente pode pegar esse, né, que é uma opção para o café da manhã, uma torrada, e um ovo. Tá. Um ovo mexido. Uma outra opção aqui no leite, a gente pode optar por um iogurte, um pouquinho de aveia e uma fruta. E uma fruta também. Tá? É uma fica outra legal. opção para o café da manhã. O abacate que você citou O também, abacate né? também pode ser usado no café da manhã, com uma torrada. Então a gente Tá. tem uma fonte de gordura, um carboidrato, né? E uma proteína. E uma proteína que pode pode ser um queijo branco. Tá certo. Então tá lá no lugar do leite, pode ser o queijo branco. É legal que vai ficar depois no Instagram para vocês, tá? É gente? legal porque as pessoas podem ir pegando o que está aqui, né? É. Aqui a gente trouxe o leite, mas o leite ele representa todos os seus derivados também. Tá, o Né? queijinho. Então, o ovo, então você pode usar o ovo cozido, mexido, pode fazer uma omelete. Tá. O frango, ele representa todas as carnes, o peixe, a carne vermelha. Tá certo. Então, a pessoa vai escolher um tipo dessa proteína. Não, ficou bem legal a proposta, porque a gente bate o olho e já sabe pegar, Ficou né? muito legal. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Jéssica, um beijo. É saudável comer mais proteínas que carboidratos? Para treinar o corpo, usar proteína como principal fonte de energia? Sabe que eu perguntei ontem para a Oi. professora Sônia, né? Um beijo, professora, que ela é maravilhosa e é autora da Sim, pirâmide. eu não sabia que era autora da anterior também. Também. Que legal. E aí, ela me falou, Dri, a gente pensou em uma dieta de 2.000 calorias e a gente pensou em fazer dentro desse contexto, então, as proteínas carne, colocar ovos, colocar leite e colocar as proteínas de origem vegetal também. E essa questão, assim, quando a gente fala hoje a gente está vivendo essa coisa de hiperproteico, a gente precisa sempre pensar de uma forma individualizada, tá? Aqui a gente pensou de uma forma de uma dieta, né, distribuir uma alimentação para um indivíduo de 2.000 calorias, uma dieta de 2.000 calorias, tá? Então, assim, é bom, você precisa de proteína na hora do treino, pré-treino, pós-treino, mas aqui a gente está falando, né, pensando na população em geral. Em geral, para né? ensinar, Para né? Para ensinar. Pra ensinar. E o objetivo também dessa nova pirâmide é ensinar, é ter um material fácil, simples, que a pessoa bata o olho e consiga traduzir isso no prato, no dia a dia. É trazer informação de uma forma simples e objetiva. Perfeito. Parte individual do tipo, quero emagrecer, Exatamente. quero ganhar massa Aí muscular, aí a gente tem que precisa de um individualizar. atendimento mais individualizado para a gente avaliar todo esse, como está, a quantidade de massa gorda, a quantidade de massa magra, quanto essa pessoa treina, quanto ela não treina, objetivo dela. Então, assim, tem várias coisas que a gente precisa avaliar individualmente. Idade, hormônio, tudo. Tudo né? isso. Entra tudo Mulheres aí. que estão Mas na ficou menopausa. Muito legal, muito legal. Eu acho que facilita realmente ver um prato desse com 50% de legumes. Ah, ficou muito lindo, ficou lindo Sensacional, demais. saladão, E aqui legumes. também está dentro daquilo que a Organização Mundial da Saúde preconiza, né? É isso. Vou deixar o contato da nossa nutricionista, @NutriAdrianaStavro. @NutriAdrianaStavro. Stavro é S-T-A-V-R-O, tá? Começa com S o Stavro, para vocês encontrarem, mas a gente marcou lá no nosso Instagram. Obrigada mais uma vez. Obrigada a Bem-vinda você pelo viu? convite. E ó, a foto estará lá para todo mundo quando precisar, dá uma olhadinha. Vai lá no Instagram do Você Bonita sempre, @VocêBonitaTV.